Podeis ficar sentados. Gênesis 22. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque e seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram no lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ou seja, vou te abençoar porque você obedeceu a minha voz. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, certamente, Senhor, eu queria outra palavra, mas eu tenho que te obedecer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, fale conosco como já tem falado pelos hinos. Gostaríamos até de ouvir mais pessoas, mas o que o Senhor tem para nos passar hoje, o tempo é muito curto. Muito obrigado, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Pai, refrigera a alma do aflito, Senhor. Pai, que o Senhor seja mesmo nosso escudo e nosso broquel. E que saiamos aqui, meu Pai, com o coração cheio do Teu Espírito, da Tua presença, da manifestação da Tua glória. E possamos ter realmente um espírito reto para andar na obediência, como fez, meu Pai, os patriarcas, como fizeram todos aqueles que serviram os profetas do Senhor. Meu Pai, sabemos, ó Pai, que o Senhor pode falar até no silêncio, se o Senhor quiser. Mas será que nós iremos ouvir a Tua voz?
Pai, somente o obediente consegue ouvir a sua voz. Por que o Senhor falaria com o desobediente? Para que ele desobedeça, o Senhor trate depois com ele? Não, Senhor, o Senhor fala com o obediente. Pai, em nome de Jesus Cristo, os que temeram ficar em desobediência quase morreram no ventre de peixe, como aconteceu com Jonas, quase morreram em tempestade. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a amar de verdade, a crer de verdade e a obedecer de verdade, sem reservas, incondicionalmente, Senhor. Pai, te pedimos também que o Senhor ponha as palavras na nossa boca, porque a nossa mesmo, antes de nós proferirmos, o Senhor já sabia o que nós pensávamos, Senhor. E te peço, nos purifica, Pai, de toda imundícia, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que é do plano terreno, tudo aquilo que é, Senhor, da nossa carne, tudo que é da nossa vontade, do nosso ego, tira de nós, meu Pai, e nos encha mais de Ti, Senhor. E te pedimos, ó Senhor, que possamos levantarmos, ir atrás das almas, buscar a Tua vontade, trabalhar para Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, levante em nosso meio pregadores, Senhor, missionários, pastores, levitas do Senhor, homens e mulheres dedicados a fazer a Tua obra, Senhor. Assim te agradecemos e cremos que nesta manhã o Senhor irá cumprir parte das suas promessas e sairemos daqui com ela na mão para mostrar para todos que o Senhor faz grandes coisas por nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Irmãos, eu queria até ouvir mais louvores, mas nós temos algum assunto para passar para os irmãos aqui, que ele pode se delongar um pouquinho. Mas, irmãos, Deus é mais importante do que sua própria promessa. Ele fez promessa para você, fez promessa para nós. Mas nós ficamos às vezes focados naquilo que Deus prometeu e esquecemos dele, que a presença dele é tão importante, tão mais importante do que aquilo que ele prometeu te dar. O que ele prometeu te dar não é mais importante do que ele. Então Deus é mais importante do que a promessa. O problema maior que eu vejo na igreja cristã nos dias de hoje é porque tem pessoas que falam que está debaixo de promessa, Deus prometeu, Deus falou, e não tem certeza se é isso mesmo. Porque, irmãos, para eu saber se Deus prometeu algo para mim, eu tenho que conhecer a voz dele. Porque ele não promete somente, porque se eu estou lendo a Bíblia aqui, eu posso reconhecer essa leitura como a voz de Deus falando comigo, ou apenas um aprendizado que eu tenho que ter. Eu tenho que ter esse discernimento, mas eu só tenho esse discernimento quando eu conheço a voz dele. Irmãos, ele pode falar pelos hinos, ele pode falar por profecia, ele pode falar pela sua palavra, ele pode falar de diversas formas, mas das vezes que ele fala, eu sei que aquela hora é para mim mesmo, ou somente um aprendizado que eu tenho que ter? Você está aqui somente aprendendo o que eu estou falando, ou você está recebendo o que é a boca de Deus falando e você acredita que vai cumprir? Olha bem, irmãos, Abraão, nosso patriarca Abraão, ele tinha uma intimidade fantástica com Deus. Abraão, ele ouvia a voz de Deus. Deus não falou com ele através de uma escritura, mesmo porque nem chegou o tempo de Moisés aqui. Moisés escreveu o livro de Gênesis, escreveu sobre a criação. Ele não tinha pergaminhos prontos, escrito para poder entender e conhecer esse Deus. Ele começou, Deus falar com ele. Deus começou a falar com ele em voz. Tanto é que aqui no final fala assim, porquanto obedeceste a minha voz, te abençoarei. Então, porque ele obedeceu, mas só obedece o que você conhece. Não tem como você obedecer o que você não conhece. E a fé e a obediência estão intimamente ligadas, irmãos. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, vem por obedecer a palavra, então a obediência está ligada à fé. Então quem tem fé obedece, quem tem obedece aumenta mais ainda a fé. Então a fé e a obediência estão intimamente ligadas. Só que nós aprendemos também que a obediência está ligada ao amor. Porque Jesus falou isso. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, aquele que me ama me obedece. Então, fé, amor e obediência estão intimamente ligados. Não tem como você falar que serve a um Deus sem obedecê-lo, sem amá-lo e sem crer nele. Como é que eu vou servir alguém um ser que eu não creio? E se a Bíblia diz que Deus é espírito, e a Bíblia também diz que Deus é amor, então Deus não tem nada a ver com quem não ama, Deus não tem nada a ver com quem está na carne. Porque a Bíblia diz em Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a Bíblia diz em Efésios que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E a Bíblia diz também que Deus
ele relata nas suas passagens que Deus criou todas as coisas pela sua palavra do seu Espírito, pelo Espírito da sua palavra. Então, por quê? Porque Deus é Espírito. Então, um Deus Espírito expressou palavras e todas as coisas passaram a existir. Haja luz, todas as coisas passaram a existir. Então nós entendemos o que, irmãos? Que palavras estão intimamente ligadas a Espírito, que fé, amor e obediência estão intimamente ligadas. Mas eu não tenho como obedecer sem renunciar. Quando eu obedeço a Deus, estou renunciando à minha própria vontade. Então não tem como ter obediência sem renúncia. Então, se Deus é mais importante que a sua promessa, eu posso falar com os irmãos sobre os 3 P's, que eu sempre falo para os irmãos, os 3 P's. Como assim, Monivaldo? Se Deus fez promessa quando Ele falou, então a palavra de Deus expressada traz promessa. Mas eu não posso profetizar o que Deus não prometeu. Aí eu leio a Bíblia, Deus está falando, eis que te fiz mais que vencedor. Opa, eu não venci até agora, então não aconteceu. Então é uma promessa. E essa promessa, eu posso profetizá-la. Porque a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Pai, o Senhor escreveu aqui, o Senhor escreveu aqui que eu sou mais que vencedor. Então profetiza a minha vitória. Eu só posso profetizar aquilo que Deus prometeu. Todas as profecias estão ligadas às promessas de Deus. E todas as promessas de Deus estão ligadas às palavras de Deus. Porque as promessas estão embutidas dentro da palavra. Porque eu sei o que Deus prometeu por aquilo que Ele falou, por aquilo que Ele prometeu. Então palavra, promessa e profecia. Porque tem gente que está profetizando da carne e não de Deus. Tem gente que está profetizando a própria vontade. Tem alguns que profetizam até do diabo. Então, irmãos, palavra, promessa e profecia. Então eu posso falar dos 4 P's. Palavra, promessa, profecia e providência. As providências de Deus, a provisão de Deus depende das palavras proféticas, que têm as suas promessas. Então, palavras, promessas, profecias e provisão de Deus. Eu posso falar sobre, e tudo isso, seja palavra, seja promessa, seja profecia, seja provisão de Deus, depende de 3 coisas também. Passado, 3 P's, passado, presente e o porvir, o futuro. Passado, presente e futuro, o porvir. Porque, irmãos, palavras vão revelar para nós o nosso passado. Ah, agora entendi, Deus está falando. Por que eu fiz aquilo? É o inimigo influenciando. Palavra, ou seja, a palavra nos ensina sobre o passado. O presente, eis que eu sou, o eu sou presente. Futuro, eis que abençoarei a sua geração, como fez com Abraão. Porvir. Então, palavra, promessa, profecia e provisão está ligado a passado, presente e o porvir. Então, eu posso dizer também os 3 P's, que tudo isso, seja palavra, seja promessa, seja profecia, seja tudo isso, passado, presente e porvir, está ligado também à produção, à provisão. Eu posso dizer isso. Deus, Ele provê, Ele torna a existir, passa a existir o que não existia. Estava doente e Ele trocou as células ruins por células boas, proveu saúde. A porta estava fechada, Ele proveu porta aberta. Não tinha mais comida em casa, Ele proveu mantimento. Ele é um Deus provedor, que provê libertação, que provê salvação, que provê coisas materiais, provê coisas espirituais, um Deus provedor. Então, irmãos, nós aprendemos que os 3 pilares da nossa vitória, como Abraão teve a vitória, depende do amor, da fé e da obediência. Obediência a quê? A palavra, obediência à promessa, obediência às profecias. Então, irmãos, com a sua obediência, você prova o amor a Deus, porque aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, disse Jesus. Mas a sua obediência em Deus, você prova a sua fé, e a sua fé você prova também a obediência. Então a fé traz a obediência, e essa obediência traz o amor. Porque não tem como amar a Deus sem obedecê-lo. Ele olha assim, aqui na terra, esse aqui me ama, me obedece. Esse aqui não me ama, não me obedece. Esse aqui me ama, me obedece. Ele sabe quem o ama, é quem o obedece. Então, irmãos, nós aprendemos em Gênesis 18, versículo 1, que Abraão recebe os 3 homens como anjos, e ele recebe uma promessa de que Deus daria um filho. A palavra de Deus veio por esses homens prometendo um filho para Sara, que era estéril.
Deus chama Abraão com mais de 70 anos e faz uma promessa. Só que a promessa está condicional à sua obediência. Toda promessa é condicionada a uma obediência. Então, quando Deus promete um filho para Sara, sendo que ela era estéril, além de passar por vergonha da esterilidade, além de ser tido como uma pessoa maldita porque não podia dar filhos, e ele tinha problemas porque Abraão era um fazendeiro rico, bem-sucedido, Abraão é fundador da cultura judaica, Abraão tinha intimidade com Deus, Deus tira ele da sua terra, da sua parentela e o faz nômade para sair andando, e Deus falou que faria dele uma grande nação. Desse filho, ele tinha o quê? Ele tinha algum cientista falando que ela iria engravidar? Ele tinha o quê? Resultado de pesquisa? Não, ele tinha uma promessa. Você e eu também. O que nós temos na mão para resolver nossa causa que ninguém resolve? Nós temos promessa. Nós temos promessa. E você quer algo maior do que um Deus Todo-Poderoso que nunca deixou de cumprir promessa? Que toda a história que nós conhecemos, Deus sempre prometeu e cumpriu, prometeu e cumpriu, prometeu e cumpriu. Então o que eu tenho que fazer para ser abençoado? Eu tenho que fazer Deus prometer. Quando é que eu faço Deus prometer? Quando eu me coloco em condições de ouvir. E quando é que Deus promete? Quando eu obedeço. Porque Deus, se eu resolvi servir a Deus, resolvi seguir as regras da Escritura Sagrada, assumir toda a palavra, eu vou obedecer, Senhor. Você é meu Senhor, eu sou teu servo. Te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Você é meu Senhor, eu sou teu servo, vou te obedecer. E você resolve obedecer. E Deus precisa falar com você. E de várias formas, hinos, palavra, profecia, quer falar com você. Mas e aí? Por que ele vai falar com você? Se ele te ama tanto e ele fala para você fazer algo e você não faz. E ele vai ter que tratar com você. Como ele não quer tratar com você, ele prefere se calar. Por quê? Será que você vai suportar a tempestade que Jonas suportou sendo jogado no mar? Você vai suportar ficar 3 dias no ventre de um peixe? Como ele sabe que você não vai conseguir suportar, você vai desviar de vez, vai desfalecer, então ele prefere não falar com você. Porque se ele fala, você não obedece, ele tem que tratar com você, então ele prefere se calar. Por isso, Monivaldo, Deus não fala comigo, eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria que Deus falasse comigo. Porque, irmãos, Deus falou com Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor, eu ouvi a voz de Deus, você quer ouvir a voz de Deus? Tem que ser obediente em tudo, porque ele não quer pesar a mão sobre você. Porque se ele falar e você não obedecer, ele vai ter que cumprir, vai ter que te corrigir. E ele não quer que você sofra nessa correção. Já tem prova demais na sua vida. Já tem problemas na família, já tem finanças para resolver, já tem situações de entendimento, tem muito problema. Você quer mais problema ainda? E Deus não quer corrigir. Então por que ele vai falar com... Então Deus promete para desobediente porque Deus fala com o obediente. Abraão, eis-me aqui, dá o teu filho. No outro dia de madrugada ele já estava preparando o jumento. No outro dia de madrugada ele está preparando as lenhas, fendendo a lenha, abordando o jumento, já estava preparando o fogo. No outro dia de madrugada. Primeira coisa que ele fez foi obedecer o que Deus falou. Porque Deus fala com o obediente. Por isso tem pessoas que conhecem a voz e pessoas que não conhecem a voz de Deus. Porque é extremamente obediente e rápido para cumprir o que Deus fala. Não pensa 2 vezes, não questiona, não quer saber se vai perder dinheiro, se vai perder tempo, se vai perder saúde, se vai perder os amigos, se vai perder o que você gosta no mundo, aquele prazerzinho, aquela delícia, aquela coisa gostosa, aquela situação que é favorável para você, se vai perder dinheiro, se vai perder circunstâncias, não isso importa. Quem obedece incondicionalmente e rapidamente, obedece sem condição nenhuma e bem rápido, esse ouve a voz de Deus. Deus pode falar de diversas formas, através de um vento desse ventilador ele pode falar através de um animal, um cachorro que encontrar ali fora, ele pode falar do jeito que ele quiser, ele é Deus, ele é soberano, ele escolhe a forma que ele quiser, e ele fala com cada um de uma forma, fala no coração acelerando, fala com o outro em sonho, fala de cada um de diversa forma, cada um tem um nível de intimidade com Deus, mas ele fala com o obediente. Então, irmãos, como ele era proprietário de terras, tudo prontinho, pasto para gado, imagina assim, tudo cercado de madeira, naquela época não tinha arame farpado, tinha muitas madeiras, tudo cercado de madeiras, tudo prontinho, e ali curtindo, já bem rico, falando com Deus na intimidade. Deus chama Abraão para fazer sacrifício, e Abraão cumpre todo o ritual que Deus ensinou para ele, que tem que preparar o altar,
tem que fender a lenha, colocar em posição bem organizada a lenha. O animal tem que ser amarrado e colocado em cima da lenha. E ele vai lá e mola o animal. E duas coisas principais acontecem nesse ritual de sacrifício. Você vai para adorar a Deus nesse ritual. Você vai para impor as mãos sobre o animal e o pecado seu e de quem você está intercedendo, como Jó fazia pelos seus filhos, colocava a mão e o pecado passava todo para aquele animal. E aí você estava perdoado. É para adoração e para perdão dos pecados. E assim Abraão fez várias vezes esse ritual. Aí ele ficava olhando as outras religiões pagãs, desaparecia criança e oferecia sacrifício de sangue de criança, como acontece infelizmente até hoje, algumas religiões, vocês sabem disso, desaparecem crianças. Nós temos pessoas aí que estão presas até hoje, porque ofereceram sacrifício com sangue de criança, mata as pessoas, depois ainda tem que voltar lá no cemitério para comer os órgãos internos da pessoa, como nas minhas ocorrências policiais, correndo atrás de pessoas no cemitério, porque foram pegar cadáveres para poder consumir, comer cru, podre. Que inimigo, culturas pagãs fazendo isso. Abraão sabia tudo isso. Mas agora vem Deus e fala em voz com ele: Abraão, eis-me aqui, dá o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, leva para oferecer sacrifício para mim numa das montanhas que eu vou te dizer. Aí eu fico imaginando a confusão na cabeça de Abraão. Como assim, meu filho? Peraí, outras religiões é que faz sacrifício de criança, vou ter que matar o meu filho. Mas e a promessa que Deus fez? O que ele tinha, irmãos? Ele só tinha promessa, que daquele filho viria uma grande nação. É o que eu estou dizendo para os irmãos. Você não tem dinheiro para pagar a sua conta. Você tem a promessa que ele é o dono do ouro e da prata. As portas se fecharam. O que você tem? Uma promessa que ele abre porta onde não tem porta. Uma promessa de que o que ele abre, a porta onde não fecha. Você tem essas promessas. Então, irmãos, quando Deus pede Isaac, eu fico imaginando, depois de tudo aquilo que aconteceu, resumindo, não dá tempo, que ele cometeu a falha, aceitou a opinião da esposa e teve com Agar, e teve filhos. Nós sabemos que Agar começou a se exaltar e começou a achar que era maior do que Sara, a esposa principal. Sabemos que Deus só reconhecia o filho da promessa, Isaac, sabemos disso. Até hoje nós temos guerras e mais guerras por causa desses dois povos. Até hoje nós temos guerras entre árabes e sabe, nós sabemos que tudo isso, mas o que eu quero dizer para os irmãos, você acha que Abraão não fazia carinho todo dia em Isaac, filho da promessa? Você acha que o milagre foi somente ter Isaac tirando a esposa da esterilidade? Você acha que o milagre foi só esse? Como é que você imagina uma mulher de mais de 80 anos dando de mamar? E ele olhando tudo aquilo, porque não foi somente ter filho tirando da esterilidade, foi ter que o corpo dela estava já amortecido. Ela cessou as práticas, ela não tinha mais o ciclo mensal, ela não tinha mais a virtude de uma mulher que podia ter filhos. Eu imagino aquela mulher com um filho num braço, a bengala na outra mão. Aquela mulher estava tudo murcha, estava cheia de rugas, esse cabelo todo embranquecido. O milagre não foi somente sair da esterilidade, teve que revigorar todo o órgão dela. Olha bem, irmãos, e aí, quando aquele menino nasce, ele fazendo carinho naquela criança, as primeiras palavras, papá, papai, mamãe, mamãe, e brincando a criança para cá, Deus olhou assim: peraí, ele vai ter que provar que ele me ama mais do que essa criança. Eu vou abençoá-lo, mas essa bênção é conquistada. Eu prometi que abençoaria ele, mas o cumprimento dessa promessa depende da obediência dele. E para obedecer vai ter que renunciar ao amor terreno para mostrar que me ama mais. Porque Deus provou o seu amor por nós dando o seu único filho. Abraão tinha que provar o amor a Deus dando o filho dele, o único dele, que era considerado por Deus o único. Então, irmãos, a hora que Deus pede o filho dele, eu fico imaginando a noite inteira, porque ele fez isso de madrugada, começou a pegar lenha, o fogo, o cutelo, que é a faca de forma de meia-lua, uma faca cortante. O fogo não tinha isqueiro, não tinha fósforo, então você tinha que tirar uma brasa dali do forno a lenha e acender o querosene, a lamparina, se é que já tinha querosene, eu não tenho certeza.
né? Mas levou talvez o carvão aceso, eu não sei. Eu sei que era mais de 1800 anos antes de Cristo, então era muito antigo, muito tempo atrás. Então o que eu quero dizer para os irmãos? Que ele preparou tudo. Um sinal de que quando você quer fazer a obra de Deus, você tem que preparar tudo. Você vai fazer a obra de Deus, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que estudar a palavra, você tem que se consagrar, você tem que pegar folheto, tem que preparar os folhetos, você tem que sair preparar, faz oração, reveste da presença de Deus e vai fazer a obra de Deus, que vai deparar com muita coisa pesada, vai deparar com demônios, vai deparar com tanta coisa. Temos que preparar fazer a obra de Deus. E Abraão foi 3 dias, 80 quilômetros aproximadamente, como se fosse daqui na Salgadeira, em Chapada. E saiu Abraão. Depois de 3 dias ele havia visto um monte, ele sente no coração, é ali. Ele levou 2 moços com ele da fazenda, 2 funcionários. E Abraão chega no pé do monte e diz assim: vocês 2, meus funcionários, fiquem aqui, que eu e meu filho, nós vamos adorar a Deus e nós retornaremos. Ou seja, ele estava dizendo que iria retornar. Por que ele disse que iria retornar, sendo que Deus falou para ele matar o filho? Porque ele estava debaixo de promessa. Ele está debaixo de promessa. Deus tinha prometido que daquele filho traria uma nação, uma geração, que as nações seriam abençoadas. Ou seja, aquele filho daria as bênçãos para os netos e outros mais, que chegaria até nós essa bênção, até nossa geração de hoje. Ele tinha só isso, ele só tinha promessa. Mas Deus mandou matar o filho, mas ele tinha promessa. Então ele imaginou, eu fico pensando, Deus, eu vou matar meu filho, Deus vai ressuscitar, alguma coisa vai acontecer, ele vai ter que prover. O que você veio aqui falar para Deus? As suas angústias, suas aflições, o que não deu certo na sua vida, e crendo que aqui tem a presença de Deus trará provisão para a sua situação. Então o que Abraão fez? Abraão se preparou, e Abraão ele creu, e Abraão profetizou. Por que Abraão falou? Nós iremos lá, vamos adorar a Deus e vamos retornar. Por que ele falou isso? Porque eu só posso profetizar a minha vitória se eu estiver debaixo de uma promessa. E eu só estou debaixo de uma promessa se eu for obediente. Então ele obedeceu, ele ouviu a voz de Deus, ele creu e ele mesmo profetizou a vitória dele. Vamos lá e vamos retornar. Vou lá oferecer o sacrifício, mas como ia matar o seu filho? Mas vamos retornar, não importa, Deus prometeu, eu estou debaixo de uma promessa, então eu posso profetizar. Se você está debaixo de uma promessa, você pode profetizar a sua vitória, mas você só está debaixo de uma promessa se você for obediente, porque Deus não promete para o desobediente. O desobediente não vai obedecer, Deus vai ter que tratar com essa pessoa. Então, ele foi. Aí a prova apertou um pouquinho mais, a dor apertou um pouquinho mais, porque agora é o próprio filho que ele amava. Pai, aqui nas minhas costas está a lenha, com o Senhor está o fogo para o sacrifício. Onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse assim: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Até o último minuto você tem que crer que Deus vai prover para você a solução para o seu problema. Até a última circunstância você não pode parar de crer que Deus vai prover a solução para a sua situação. Deus está provendo aquilo que você não pode fazer. Deus está provendo a solução lá no meio da sua família. Deus está provendo a situação das dívidas que você está passando, Deus está provendo para você a salvação. Deus está provendo para você a libertação que você precisa. Deus está provendo para você o sustento que você precisa. Deus está provendo para você aquela causa impossível sendo resolvida. Deus está provendo. Deus proverá para si. Por que não falou assim, Deus proverá para nós? Não, Deus, meu filho, Deus proverá para si, porque todo sacrifício é para o Senhor, não é para nós. Tem pessoas que jejuam para elas mesmas, jejuam para as outras. Esse sacrifício não serve para Deus. Todo sacrifício não é para nós, é para o Senhor. Você sacrifica, mas não é para você ter resultado para você, é para o Senhor. É muito fácil então, né? Eu quero porta aberta, eu vou jejuar aqui e fico em pecado. Não resolve nada. O sacrifício sem obediência não adianta nada. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar, porque a própria obediência a tudo que está na Escritura já é um grande sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então Deus recebe sacrifício de obediente. Deus recebe sacrifício, então Deus promete para obediente. E quem é obediente está debaixo de promessa. Esse pode profetizar. Eu até falei ontem na reunião. Ezequiel disse para Jeremias, Deus falou para Ezequiel: poderão viver esses ossos?
tu o sabes, Senhor. Então profetiza, filho do homem, profetiza e diga a esses ossos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: crescerão nervos sobre vós, carne sobre vós, estenderão pele sobre vós. Aí ele fala assim: e profetizei como se me deu ordem. Ou seja, eu fui obediente à ordem que ele deu, então eu posso profetizar. Só pode ter vitória se você profetizar. E você só vai profetizar a palavra, ou seja, aquilo que ele falar, porque a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Então você vai profetizar o que ele falar. Porque aquilo que ele falou, que é a promessa dele, depende se você for obediente ou não. Quem é obediente encaixa debaixo da promessa. Aí você está ligado direto, alinhado com Deus. E quando você está alinhado com Deus, ele fala, você fala, acontece. Agora, se eu falar de mim mesmo, nada acontece. Mas se eu falar o que ele mandou falar, tudo pode acontecer. Então, irmãos, o que nós aprendemos até aqui? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E continuaram. Tudo bem, até aí deu para entender. O que não dá para entender é por que Isaac não saiu correndo quando o pai dele preparou o altar, alinhou as lenhas direitinho e queria amarrar. Vem cá, meu filho, me dá sua mão aí. Vou amarrar. Me amarrar? Mas por quê? Eu vou matar você. Deus mandou sacrificar você. Você é o cordeiro. Por que ele não saiu correndo? Falou: meu pai está louco. Eu sou a promessa. Através de mim virão outras nações. Será que ele esqueceu daquela voz que falou que daria um filho? Esse filho teria promessas? Não, por quê? Porque ele foi doutrinado na palavra de Deus. Ele foi doutrinado na presença de Deus. Certamente ele foi junto com o pai oferecer outros sacrifícios. Ele aprendeu a obedecer também. Por esse motivo nós temos que cuidar dos domésticos da fé. Temos que cuidar dos nossos familiares. Aquele que não cuida dos seus é pior do que infiel. Temos que evangelizar lá fora, sim, mas começando pelos nossos, para não ter julgo desigual em casa e atrapalhar a obra de Deus. Principalmente os que estão próximos de nós, porque eles irão nos ajudar com orações, irá fortalecer os laços familiares, irão ter uma base sólida para poder evangelizar lá fora. Vão compreender quando Deus quer uma coisa difícil de nós, e vai compreender que está junto conosco, está no mesmo pensamento, estão unidos em comunhão conosco. Então, irmãos, a Bíblia diz que ele reparou o altar, porque você não pode oferecer sacrifício com a sua vida. O altar representa a nossa vida. Você não pode oferecer sacrifício de qualquer maneira. Tira aquilo que não serve mais para... Aquela situaçãozinha, aquele comportamentozinho não serve, você tira. Aquele mau hábitozinho também não serve, tira também. Você, de vez em quando você falava umas mentirinhas, não fala mais. Faça propósito com Deus. Repare o altar. Você não pode oferecer sacrifício para Deus de qualquer maneira. Ele reparou o altar, preparou a lenha, amarrou Isaac, colocou em cima da lenha, provando de que toda a sua família servia ao Senhor, de que ele entendia o sacrifício, de que ele sabia que o pai era crente de verdade, não estava enganado não, que o pai era crente de verdade e ouvia a voz de Deus e estava em plena obediência ao Senhor. Ele sabia que o pai dele estava no centro da vontade de Deus. Eu fico imaginando aquele Isaac amarrado, chorando e olhando o pai pegando aquela faca em forma de meia-lua para poder imolá-lo, sangrá-lo. Por que sangrá-lo? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por que tem que sangrar? Porque tem que derramar sangue. O cordeiro tem que derramar sangue para remissão, para perdão dos pecados. Por isso que o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi o cordeiro substituto. Nós éramos para estar passando por aquilo, ele nos substituiu. Ele derramou sangue para nos perdoar dos pecados. Então, eu fico imaginando Isaac, já com as lágrimas descendo, chorando, pedindo mais fé para suportar aquilo, entendendo até aquele momento que a vida dele acabaria ali. Mas eu sei para onde eu vou, estaria nos braços do pai. Mas a hora que ele levanta o cutelo para imolar o seu filho, para sangrar o seu filho, a voz de Deus brada do alto, de forma teofânica, o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, 2 vezes, Abraão, Abraão, eis-me aqui. E ele com a faca na mão: eis-me aqui, não faça mal ao menino, porque agora sei que temes a Deus. Ou seja, Deus permite provações para saber se o seu coração realmente vai obedecer ou não. Porque é uma decisão sua, livre-arbítrio seu. Se naquela prova que você está passando, porque Deus, eu falei ontem, Deus dá oportunidade de você desobedecer para provar a sua obediência. Você tem oportunidades para escolher desobedecer para provar a sua obediência. Não faça mal ao menino.
E é uma das partes mais lindas que eu vejo na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 22, verso 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeres esta ação, porque você fez o que eu te mandei. Mas você só sabe o que Deus mandou se você conhece a voz. Você só conhece a voz se você estiver debaixo de palavra, de promessa. E quando é que você está debaixo de palavra? Quando você é extremamente obediente, aquele que obedece incondicionalmente e rapidamente. Não questiona, já vai e já obedece. E faz isso rápido. Esse que é o verdadeiro obediente que Deus quer, que obedece incondicionalmente e rapidamente. Esse ouve a voz de Deus. E quando ele cumpre, acontece isso. E porque fizeste, porquanto fizeste essa ação, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente. Não vou te dar uma bençãozinha, não. Eu vou te abençoar grandissimamente. E multiplicarei a tua semente. É o que eles queriam na época. Quanto mais você tinha filho, mais você era abençoado na época. Quanto mais você tinha filho, mais sua família ia ficar fortalecida, mais teria condições de se proteger, mais teria condições de ir para uma guerra e defender as terras, as propriedades. Quando você tinha filhos, você tinha famílias fortificadas para se autoprotegerem, se autoajudarem. Quanto maior era a sua família, mais bênção você tinha, mais tinha condições de produzir nas terras, mais riqueza você tinha, quanto mais filhos você tinha. Então a bênção era ter muitos filhos, diferente de hoje, né? Então olha bem, e deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e as areias da praia. Eu fico imaginando Abraão, olha aqui, tem estrela aqui, 1, 2, 3, 4, olha, 3, 5, 6, e andando, não parava mais de contar. Deus manda dizer que a bênção para você não é para agora não, é para a eternidade. A bênção para a sua vida é para outras gerações. Deus não quer abençoar somente você, quer abençoar seu filho, quer abençoar seus netos, seus sobrinhos. Deus quer abençoar toda a sua família. Paremos com a atitude egoísta de achar que só nós merecemos. Não, quem está à nossa volta será abençoado também. Deus quer abençoar, se você tem funcionário, quer abençoar seus funcionários. Os seus vizinhos, Deus quer abençoar seus vizinhos. Você não fala com seu vizinho, não gosta do seu vizinho, para com isso, lança isso por terra, porque Deus quer abençoar seus vizinhos, Deus quer abençoar todas as pessoas em sua volta. Onde você pisar com a planta dos pés, ali estará a bênção do Senhor. Porque Deus não quer somente que você receba. Ele falou assim: Abraão, seja uma bênção. Deus não quer só que você receba a bênção, Deus quer que você seja uma bênção. Porque a bênção acompanha quem está abençoado. E ele continua dizendo assim: olha só, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Olha bem, eu vou te dar uma grande geração. Vou te dar uma grande nação através de você, virá uma grande nação. A sua família será fortalecida. As pessoas em sua volta serão abençoadas. Quem te abençoar, eu te abençoarei. Quem te amaldiçoará, será amaldiçoado. Olha bem. E darei a porta dos inimigos, ou seja, eu entregarei os seus inimigos na sua mão. Eu entregarei você sobre o controle. Você terá controle sobre os seus problemas. Você vai dizer que hora que você quer a vitória. Problema, sai. Eu tenho controle sobre o meu problema. Sai. Foi o que aconteceu com uma irmã no telefone. Estava passando mal. Aí nós estávamos orando, sentindo no coração de falar para ela. Falei assim: irmã, Deus está dando o controle dessa doença sobre a sua mão. Hã? Põe a mão aí. Ela colocou a mão. Saiu uma doença incurável, que a ciência não tinha resolvido. Está boazinha até hoje. Já mais de 7 meses que ela está curada. Então eu quero dizer para os irmãos: Deus te dá sobre a sua mão. Eu falo assim, olha o que ele falou aqui, ó. Eu te darei, olha que isso é muito sério. A sua semente possuirá a porta dos seus inimigos, ou seja, você terá controle. Você vai vencer todas as batalhas, você vai vencer todas as guerras. Naquela época era conquistada com lutas, com guerras. Não tinha cartório para assinar documento de terra, não. Se você tinha um exército forte, poderoso, você vencia e você tomava a terra de qualquer um. Você fazia um exército forte, treinava, preparava, ia lá, ia ganhando espaço, tomando as terras. Assim que funcionava. Mas ele falou assim que a semente conhecerá a porta dos seus inimigos, ou seja, vai ter domínio, controle, está na mão o inimigo. Entenda isso. Todos os problemas que você tiver a partir de hoje, para você que é obediente, que está debaixo de promessa e palavra, Deus está dizendo:
eu vou te dar o controle sobre os seus problemas. Aquilo que perdeu o controle, sabe? Suas finanças. Aquilo que perdeu o controle, aquela pessoa que está desajustada na sua família, aquela ovelha negra que causa problema na família, aquela pessoa que tem uma doença que não cura na sua casa, seja qual for o problema da sua família, Deus está colocando esse problema sob o controle das suas mãos. E ele continua: e em tuas sementes serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Só por causa da sua obediência, só por causa da sua obediência, a sua geração será abençoada. O que nós aprendemos, irmãos? Se nós temos 12 tribos de Israel, temos 12 apóstolos, irmãos, então nós temos 12 lições que nós aprendemos nesse texto. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que Abraão reconhece a voz de Deus. Sabia que era Deus e não era o diabo que estava falando. Não sabia que era coisa de loucura da sua mente. Para matar o próprio filho, tem que reconhecer a voz de Deus. Segunda lição que nós aprendemos, que Abraão foi rápido em obedecer. No outro dia seguinte, de madrugada, já estava ali, preparando tudo para poder levar o filho em sacrifício. Rapidamente, um obediente rápido. Isso é importante para Deus. Terceira lição que nós aprendemos, ele se preparou para fazer o melhor para Deus. Imagina estar lá, andou 80 quilômetros aproximadamente, 3 dias, chega no Monte Moriá. Eu esqueci o fogo. Não. Abraão, ele se preparava para fazer a obra. Como nós também oramos, jejuamos, estudamos a palavra para preparar para a obra do Senhor. Tem pessoas que fazem a obra de qualquer jeito. Mas Abraão, ele se preparava para fazer o melhor para Deus. Você vai louvar a Deus? Louva 30 vezes, 50 vezes o hino. Vai pregar a palavra, prega no espelho para você mesmo. Mas faça o melhor para o Senhor. 4. Ele falou assim, os dois moços ficam aqui, os 2 moços que eu e meu filho iremos subir num particular com Deus. A promessa era para Abraão, não era para funcionários. Mas de Abraão, todos em sua volta seriam abençoados. Deus está dizendo para você assim, Deus quer te abençoar, mas você precisa ter um particular com Ele. Você tem aqui o coletivo de adoração, mas tem o seu altar em casa. O particular que Deus, tem coisas que Deus quer só para você. Não divida o que Deus quer só para você. Mas aquilo que Deus vai te abençoar, Ele quer que você abençoe a todos. Mas o particular você tem que ter com o Senhor. Então, tenha um particular com Deus. 5ª lição. Profetiza o que Ele prometeu na sua palavra. Para que você tenha vitória, esteja na obediência, debaixo da bênção, debaixo da palavra, debaixo da promessa, e profetiza segundo a palavra, segundo a promessa do Senhor. Se você quer vitória para você. Então profetiza o que Ele prometeu na sua palavra. É a 5ª lição. 6ª. Se cale, mas não minta. Se cale, mas não minta. Mesmo que você vai perder alguma coisa, mesmo que você tenha um prejuízo, mas não aceite mentira de forma nenhuma na sua vida. Abraão não mentiu. Ele falou assim, nós vamos lá, fica aqui vocês 2 funcionários, vamos adorar a Deus, eu e meu filho, e vamos retornar. Não estava mentindo, ele estava profetizando. Ele preferia se calar do que mentir. Então, eu sei que Abraão cometeu falhas lá na frente, falou que a esposa dele era irmã dele e tal, mas o que eu quero dizer para os irmãos, você se cale, mas não minta. Abraão não mentiu, ele estava profetizando a vitória dele. 7. Repare o altar antes de oferecer sacrifícios. 8. Doutrine as pessoas em sua volta na palavra de Deus, para que não tenham um problema em casa. Todos os dias. Teve um menino aqui no Orvalho da Manhã, de 13 anos, que não era rebelde, saía de casa e não queria de forma nenhuma servir ao Senhor. Aí eu falei para a mãe assim, mãe, só já falou para ele que o ama? Não, tem que falar? Ela não conseguiria falar isso, porque ela também não recebeu isso. Uma mãe não pode passar para um filho que não aprendeu. Aí você já falou para ele? Não. Falei, tem que falar? Tem. A senhora o beijou hoje? Não. Tem que beijar? A senhora o abraçou hoje? Não. Tem que abraçar? Ela não recebeu nada disso. Ela foi criada sem receber isso. E não tinha como ela passar isso. Aí falei assim, para ela assim, então vou fazer o mesmo que eu fiz quando eu estava trabalhando lá no Osmar Cabral, falando palestra sobre drogas.
Uma mãe, perguntei a mesma coisa para ela. Ela não abraçava, não beijava, não falava que amava, porque também não recebeu. E eu fui explicando para ela, para a irmã. E eu falei para essa mulher. Que ela falou assim, tem jeito de eu lá em casa e pegar, dar uns conselhos pro meu menino, que ele está sumindo com tênis, com relógio do irmão dele mais velho para ir atrás de droga. Aí eu perguntei para ela, a senhora falou que ama o seu filho? Não. A senhora falou, abraça o seu filho? Não. A senhora beija o seu filho? Não. Então vamos fazer o seguinte, a senhora vai abraçar o seu filho, a senhora vai beijar o seu filho, você vai olhar nos olhinhos dele e falar assim, mamãe te ama. A senhora vai fazer isso 3 vezes por dia. De manhã, antes dele ir para a escola, depois que ele voltar da escola, que ele estudava à tarde. Você vai fazer isso durante 15 dias. Se a senhora fizer seu papel como mãe, que a senhora está aprendendo agora, que a senhora não sabia, mas agora a senhora está aprendendo. Se a senhora fizer seu papel como mãe, depois eu faço meu papel como policial. Eu vou lá, vou pegá-lo, vou revistá-lo, vou checá-lo e vou dar uns conselhos para ele bem firme mesmo, dar uns conselhos para ele se plumar. Mas primeiro a senhora faz seu papel como mãe. A senhora vai abraçá-lo, vai beijá-lo e vai falar, mamãe te ama. 3 vezes por dia, 2 semanas, durante 15 dias. Está aqui meu telefone, a senhora liga para mim. Aí passou uma semana, passou 15 dias, a mulher ligou a cobrar. Ligou para mim e falou assim, capitão, está tudo resolvido aqui em casa. Sabe, irmãos, se tem alguém na sua casa que não quer saber da palavra de Deus, não quer saber de ir para a igreja, está em rebeldia, você não precisa usar de violência, não precisa usar de agressividade, de arrogância de palavra, de ficar falando alto. Abraça, beija, fala que ama. Fala a palavra. Essa irmã do Orvalho, ela fez isso, irmã Márcia. E depois ela abraçava o filho dela assim, Senhor, abençoa, não queria saber de orar. Vem para a oração, não quero. Vem a palavra, não quero. Aí ela abraçava o filho dela assim, olhava ali para a mãe, te ama. Deu um beijo. Mas na palavra de Deus fala isso. Pai, abençoa meu filho. Pronto, já recebeu a oração, já recebeu a palavra. Mas o caminho não estava preparado. O arauto João Batista veio preparando o caminho para Jesus passar. Batismo do arrependimento, para tirar de nós o que não serve, para receber Jesus. Você tem que preparar o caminho para a palavra entrar nos corações. Através de quê? Afetividade, carinho, amor, atenção, diálogo. Prepara o caminho para a palavra entrar. Ele não pode ser obediente de primeira. Tem que ter o caminho preparado. Porque a gente vai orar por alguém num lugar, a gente louva a Deus primeiro, a pessoa entrar em sintonia, a pessoa entrar através da melodia, do louvor, a gente louva, depois a gente ministra a palavra, depois a gente ora. Isso não é à toa, isso não é de qualquer maneira. Então, irmãos, 9ª lição, não pare por causa da prova ou da bênção. Tem gente, irmãos, porque está sendo provado, desiste. Tem gente que está sendo abençoado, já recebi a bênção, nem volta para agradecer. Já foi abençoado, já recebeu o milagre, nem volta para agradecer a Deus, nem volta para dar o testemunho, para alimentar a nossa fé. Tem pessoas que deixam de fazer o que é para fazer na casa do Senhor, porque está sendo provado e não suporta. Quanto mais eu vou para a igreja, mais fica difícil a minha vida. Quanto mais eu sirvo, quanto mais eu busco, mais faço campanha, pior fica a minha situação. As pessoas desistem por causa da prova e desistem por causa da bênção. 10. Faça memória. Aí Abraão chamou aquele lugar, o monte do Senhor proverá. E até hoje, aqueles que fazem visita em Israel, passam por lá e sabem no Monte Moriá, aqui é o Monte Moriá, aqui é onde Abraão ofereceu sacrifício, aqui é aqui é o lugar que Deus provou que Ele é um Deus provedor. Você precisa fazer memória também. Os judeus fazem festa até hoje da saída do Egito, que é a Páscoa, que o nosso povo foi resgatado, tirado com mão forte do Egito. Você precisa fazer isso. Não esqueça o dia que Deus tirou do pecado, tirou das trevas, o dia que Deus tirou das trevas para a luz, o dia que Deus não esqueça de onde Deus te tirou. Lembre como você era escravizado pelo inimigo. Lembre que Satanás se andava com a sua vida, Deus te libertou. Lembre que você sofria as consequências dos seus pecados e agora Deus te salvou. Para você ser mais grato a Deus, você precisa lembrar. Eu falei para um irmão, coloca aí os milagres que Deus já fez na sua vida. Ele foi, depois não lembrou mais, ele pensou um pouquinho, lembrou de novo, ele fez uma lista, deu 22 milagres em menos de 3 meses. Aí eu falei assim, quando você estiver orando, a primeira coisa que você faz, pega essa lista que você escreveu, que está dentro da sua Bíblia ali, e fala assim, eu te agradeço por isso, te agradeço por aquele livramento de acidente que eu caí na moto, te agradeço por isso, e por isso, e por isso, e por isso, e por isso. Quando ele levantou, ele estava leve.
Irmão Nivaldo, eu estou leve, tinha um peso nas minhas costas. Nós esquecemos, irmãos. É por isso que eu digo para os irmãos, a sabedoria de Deus é tremenda. Ele colocou o maná, uma porção todos os dias. Porque se recebesse o maná para um mês ali, no outro dia já esqueceu. Então com o maná aqui está tranquilo. Mas você deixa o servo dele meio apertadinho, dá um pouquinho, meio apertadinho, dá um pouquinho, meio apertadinho, dá um pouquinho. Todo dia ele é grato. Oh, Senhor, acorda de manhã cedo, aquele maná no chão. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, isso aqui é só para hoje, não serve para amanhã vai estragar. Aí já fica, Senhor, amanhã tem mais, Senhor. Oh, Senhor, foi tão bom hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, que amanhã tenha mais. No outro dia, ele acorda e já corre lá fora. Oh, Senhor, obrigado. 40 anos desse jeito, sendo grato a Deus. Se Deus desse para ele para um ano inteiro, e esquecia. Para você não ser ingrato, a Ele te dá, às vezes, uns pouquinhos. Mas se você é uma pessoa que agradece a Ele todo dia, Ele te dá de montão. Porque sabe que você não vai ser ingrato. Aí tem gente que, além de ser ingrato, ainda acha que foi as habilidades dele que deu. Você viu o emprego que eu consegui? Você viu o carro ali que eu comprei? Vale a pena, irmão, tem que trabalhar, irmão. Olha o carrão que Deus me deu livre. Além de ser ingrato, ainda acha que ele mesmo que conseguiu. E tem outros que ainda acham que é Satanás que deu. Alguém foi e abençoou ele, a pessoa não era crente, igual aconteceu uma vez lá na sede. Deus usou um empresário para abençoar um irmão lá. E só porque o empresário não era crente da nossa religião, ele falou assim, tá vendo? Deus usa até Satanás para nos abençoar. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que se Deus não fizer, ninguém pode te dar. Satanás só tira. Ele não vem, senão para roubar, matar, destruir. Ele não vem, senão para isso. Então como é que ele pode te dar alguma coisa? Falar que ele te dá um pouquinho, te dá a corda, para depois... Não te dá nada. Ele só tira. Então, irmãos, 11ª lição. A bênção é resultado da sua obediência. Porquanto obedeceste a minha voz, te abençoarei. A bênção é resultado da obediência. 12. Profetize o que Deus te prometeu. Então, palavra, promessa e profecia. Passado, presente e porvir. Produção, providência e provisão. Os 3 P's que eu gostaria que os irmãos gravassem e guardassem. Amém? Vamos ficar em pé?